Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que está afetando muitos jovens que, tiveram que passar por uma situação muito difícil, que foi a pandemia. Nós, desde quando a gente é criança, a gente vai, para pré-adolescência, depois de vir adolescente, a gente passa por vários períodos na nossa escola, porque é o meio social onde a gente interage com nossos amigos. E as mudanças que aconteceram no mundo por conta dessa pandemia, os jovens estão sofrendo bastante, porque é muito novo para todos nós, óbvio, mas para eles teve um impacto um pouquinho maior. E a volta para a escola, a volta, para o meio social, causa também um impacto de ser mais observado de novo, porque primeiro os jovens, todos nós ficamos, mas os jovens ficaram em casa, nós adultos precisamos voltar a trabalhar um pouco mais cedo, mas eles em particular precisaram ficar em casa mesmo, trancados, nem ir no shopping como eles iam antes, ou cinema, ou interagir mesmo, não faziam mais isso, pararam de fazer isso. E aí quando eles voltam para a escola, porque muitas escolas já voltou ao normal todo o processo, quando eles voltam para a escola e tem esse impacto social, dá uma confusão. E aí acontece algo muito interessante entre os jovens, que a gente fala que é primeiro passa a fase do luto, e nós temos a fase do luto quando a gente perde algo, que foi a nossa liberdade, a gente perdeu a nossa liberdade, Todos nós, e eles também têm essa sensação de perder a liberdade. E aí eles começam a passar pelo processo de luto. O primeiro ponto que acontece é a negação. Até anotei aqui para não esquecer os pontos. A negação. Começa a negar todo o processo, começa a se revoltar, a não querer ir para a escola, não querer se preparar para aquilo de novo, dá uma preguiça neles, de ter que voltar de novo, todo o processo, e é uma conquista de novo, do mundo social. Então o primeiro processo que acontece com os jovens é a negação. Depois vem a raiva. Muitos se revoltam pelo processo, revoltam porque não estão encaixados de novo no meio social deles, perderam os amigos, porque os amigos mudaram de sala, mudaram de escola, e aí o encaixar de novo nesse meio também provoca um pouco de raiva entre eles. Depois vem a tristeza. A tristeza fica muito profunda nesse momento, alguns se isolam, ficam lá no quarto deles, com os pensamentos deles, então também muitos acontece isso, e outros depois vem a fase da aceitação. Mas esse processo acontece. Primeiro vem a negação, depois a raiva, depois a tristeza, depois sim lá na frente começa a aceitar. Mas para que aconteça a aceitação do processo, eu passo por esses processos. O apoio familiar é importante nesse momento, ter um olhar familiar, um cuidado familiar, uma atenção familiar, que está ali, simplesmente pelo apoio familiar. Olha, eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui. Não um olhar da crítica. Você tem que estudar mesmo, você tem que ir, você é obrigado a ir. Calma. Ele está passando pelos processos da negação, da raiva, da tristeza e da aceitação depois. Então esse luto é necessário e ele precisa também de apoio, de ajuda profissional. Se for o caso, leve ele num profissional. Quando eu falo profissional, é um psicoterapeuta, um terapeuta que vai conversar com ele, vai entender as dores dele, ele vai se abrir muito mais, porque às vezes na família a gente se fecha um pouco, ele vai se abrir porque é uma pessoa estranha, ele vai se sentir mais confortável, e falar sobre essas fases vai ser importante para ele entender que o medo faz parte do processo do ser humano. O medo é sobrevivência, a gente sente medo porque a gente está sobrevivendo e a gente precisa se adaptar ao novo, e se adaptando, dando um passo a cada vez, no seu tempo, com calma. Então, tendo esse apoio familiar, tem uma ajuda profissional, e é muito importante se permitir sentir tudo isso, que aí é a fase da aceitação. Quando ele consegue enxergar que a ansiedade dele, o pânico, a crise de ansiedade está sendo provocada por esses processos aqui da negação, da raiva, da tristeza, e depois da aceitação na frente, ele começa a compreender que todo o corpo dele está preparando ele para aquele processo.
Então fica mais leve para ele fazer o entendimento. Porque quando a gente conhece o que a gente sente, fica mais fácil. Quando eu não sei o que eu estou sentindo, fica obscuro aquilo. O que é isso? O que está acontecendo no meu corpo? Então você precisa entender o que acontece no seu corpo, por que meu coração acelera, por que eu sinto falta de ar, por que meu pensamento gira a todo momento muito rápido. Então entender o que eu sinto, por que eu sinto, por que eu estou sentindo pânico, e só em pensar em ir para voltar para a escola, ou fazer prova, ou ser julgado pelos colegas, pelos professores. E todo esse processo gera um estresse emocional que aí o entendimento, o apoio familiar, uma ajuda profissional é importante. Então eu quero deixar esse recado aqui. Eu venho observando muito tempo já que está acontecendo esse movimento entre os jovens. Precisamos dar atenção para esses jovens e ajudá-los, apoiá-los. Nós, como adultos, precisamos ser referência para eles. Então a gente precisa dar apoio emocional para que um dia eles virem adultos, também eles façam a mesma coisa com os filhos deles. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que precisa ouvir isso, tem filhos, né, e precisa ouvir um recado desse, é importante você repassar, você compartilhar esse vídeo. Meu nome é Mário, eu sou psicoterapeuta, especialista master em hipnose clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!